Então é Natal. E aí, Max? Ano novo, vida nova, como é que você tá se sentindo? Vamos falar de começar o ano bem, mantendo a saúde mental em dia. O que você acha disso? Não desistir das metas. Ano novo, mas as metas ainda estão aí. Vamos continuar, não pode desistir não. Boa, Max. Metas antigas, às vezes, né? O povo só quer renovar, Tem umas que não é renovar. um ano não. Demora uns 2, 3 pra gente alcançar. Não pode desistir. Verdade. Boa. Bora lá, então. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, um vídeo mais motivacional nesse momento de ano que estamos, né? Essa passagem para um novo ano em que as pessoas se inspiram, se animam, outras até se desanimam também, mas vamos pensar em maneiras de começar o ano bem, com a nossa saúde mental em dia. Então, vamos aprender a colocar mais as nossas metas em prática e pensar maneiras de se sentir bem com essa passagem de ano também. Então já deixe seu like, se inscreva nesse canal e vem comigo que o tema é bom. Com esse ano novo chegando, é comum entre as pessoas, né, terem um sentimento assim de renovação, de poder se inspirar mais para construir uma nova vida, né? Temos muitas assim inspirações em relação a isso. Mas também é comum que muitas pessoas se desanimem, pensando que as metas do ano não foram cumpridas, né? Pensando que muda ano, entra ano, isso não está fazendo diferença nenhuma. As pessoas podem se sentir desmotivadas também em relação ao comportamento de outras pessoas, porque tem pessoas que estão mais motivadas, mais proativas em fazer planejamentos, e se você às vezes não se sente muito assim, muito com esse ânimo todo, pode ser que inclusive você sinta um desconforto de ver as pessoas fazendo isso e não saber por onde começar. Então é um momento que assim, eu considero que não vai ser uma passagem de ano, não vai ser, né, essas mudanças assim, que realmente vão trazer uma revolução na sua vida. É importante a gente considerar que as mudanças acontecem gradualmente. Eu, como psicóloga, aposto nisso fortemente. Nós não temos mudanças, transformações inovadoras. Então é preciso a gente ter paciência, perseverança e coragem para que aos poucos a gente persevere e continue firmando os nossos compromissos iniciais na prática, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, esse momento pode ser algo assim que te renove, que te incentive a, inclusive, avaliar o que você já fez até hoje. É importante, de vez em quando, a gente parar para pensar em como que a gente está, né? O que a gente já deu conta de fazer, reconhecer os nossos progressos, por mais pequenos que eles sejam, ou grandes também, a gente poder celebrar isso. Serve como um incentivo para que a gente comece um ano mantendo mais essa saúde mental, que é uma prática diária de autocuidado. E inicialmente eu quero trazer para vocês um exemplo de atendimento clínico mesmo que eu costumo fazer nesse período, e eu vejo que algumas pessoas estão muito desanimadas. O que é possível ser feito? Muitas vezes essas pessoas não estão reconhecendo o que elas estão dando conta de fazer. Fica com aquela ideia assim muito idealizadora, perfeccionista, ideal, como se fosse assim, eu tivesse que fazer uma transformação enorme na minha vida para então me sentir bem e satisfeita. Então, o que é preciso ser feito, né? O que acontece dentro do consultório para esses momentos? É importante que a gente faça um reconhecimento de pequenas atitudes, da sua rotina, da sua história, do seu contexto de vida, porque não tem como eu esperar coisas iguais às outras pessoas se você está numa história, num contexto diferente. Nesse sentido, as comparações vão só te prejudicar. Inclusive, eu já vi algumas pessoas também que elas ficam se comparando com elas mesmas em outros momentos de vida. Só que justamente por ser outro momento de vida, um outro contexto, uma outra situação, as nossas respostas também vão ser diferentes. Então, se você está se comparando aos resultados que você tinha há 5, 10 anos atrás,
pode não estar sendo produtivo, pode não ser útil para você nos dias de hoje, porque hoje o seu contexto é outro e muitas vezes a gente tem necessidades diferentes. Então, se você está desanimada, percebendo que não está tendo muito progresso nesse ano que passou, é importante você reavaliar, né, o momento de vida que você está e ter um pouco mais de paciência, reconhecendo alguns avanços que eu tenho certeza que aconteceram também. Só de você ter mantido aí essa sua presença, a sua sobrevivência diária, isso já é algo necessário para a gente reconhecer também. Coisas básicas, simples, que possam servir então de um incentivo a mais para conquistar outras coisas. Quando o assunto é mudança de comportamento, existem variáveis que interferem nisso. E a gente pode aprender, né, a otimizar os nossos hábitos e desenvolver isso melhor de várias maneiras. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei bastante sobre isso, que é o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Você pode se beneficiar e aproveitar para colocar em prática aí nesse momento de ano. Mas também essa ideia de mudança é muito importante a gente se lembrar da necessidade do autoconhecimento, porque a gente precisa considerar os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas habilidades, os nossos potenciais. Então, é uma história única, é a sua história, o seu contexto, em que você vai começar a trabalhar. Tem uma coisa assim que eu costumo ver também dentro do consultório, é que as pessoas elas têm um padrão de generalizar os próprios comportamentos. É a ideia de tudo ou nada. Ou eu sou ótimo em alguma coisa, ou eu sou péssimo. Então, assim, a gente pode começar a pensar nessa mudança de um ano novo, flexibilizando melhor os nossos pensamentos em relação aos nossos próprios comportamentos. Você acha que tem uma dificuldade? Essa dificuldade ela tem um nível e ela pode ser superada. Não pense nisso como tudo ou nada, ou você pode ou você não pode. Entende? Isso vai facilitar muito para você pensar em coisas que você pode alcançar de maneira gradual também. Eu tenho falado isso constantemente, mas tem o seu valor. Você reconhecer as suas capacidades e ver isso de maneira gradual. E todas essas mudanças são importantes de serem consideradas de acordo com os seus valores, com a sua história, né? O que você considera importante de se concentrar e otimizar. Existem coisas na nossa vida que são básicas, né? Inclusive, é um dos vídeos que eu já trabalhei aqui, essa ideia do autocuidado, dos pilares do autocuidado. Tudo isso é algo básico que todos nós precisamos nos dedicar para conseguir manter a nossa saúde, a nossa disposição e alcançar outras metas. Mas essas outras metas, aí sim, elas são mais pessoais. E quando você está pensando em colocar isso em prática, lembre-se também que nós temos diversas áreas da vida e nem tudo a gente vai dar conta de uma vez. Então você pode escolher algumas áreas da sua vida em que você vai ter um desempenho maior, um foco, uma dedicação, mas considerando que você precisa manter o seu autocuidado, porque senão não vai dar conta de levar isso adiante, tá bom? Porque as práticas de autocuidado eu considero como práticas inegociáveis na nossa vida, para a gente conseguir manter a estrutura, o desempenho de realizar as nossas atividades rotineiras. Então, concentre-se nisso nesse começo de ano, né, como uma lembrança, um start a mais para a sua vida, para que isso, né, te incentive a alcançar outros objetivos. Lembre-se do básico, um básico bem feito é muito poderoso. Agora eu quero trazer para vocês assim, algumas dicas mais práticas do que vocês podem aproveitar desse momento de ano para também fazer ali as suas avaliações e planejamentos que podem ser muito úteis. Reveja a sua história, né, as suas metas já definidas no ano passado, é o que a gente até comentou, né, Max, mais cedo, o que a gente já fez e poder ver como é que tá, né, avaliar o que deu certo, o que não deu certo, por que isso não deu certo, o que a gente precisa então insistir, perseverar. Um ano é muito pouco, então continue nos seus planejamentos. Comece ou recomece, né, com o que você pode agora, nesse momento. Talvez nem exatamente só porque virou o ano, mas é o que você pode fazer no seu dia. Muitas pessoas esperam chegar a segunda-feira, esperam chegar então, né, esse momento, não, porque ano novo, vida nova, agora sim, agora vai.
E tudo isso, às vezes, é como se fossem, assim, algumas desculpas que só te impedem de começar as coisas no momento presente. Porque a vida, ela acontece no agora. Então, quanto mais você se dedicar, né, você se trabalhar no que você consegue neste momento, você vai se sentir mais capaz, né, vai se afastar um pouco dessa ideia de procrastinar, de só tô jogando pra frente, adiando, e começar realmente a colocar em prática alguma coisa que seja. Então, o que está ao seu alcance mais imediato que você pode, então, começar a desenvolver e chegar aos poucos a outros resultados. Uma outra dica que para mim é valiosíssima é você pensar nessa mudança de ano diminuindo os excessos, tirando os excessos da sua vida. E isso pode vir de várias áreas da sua vida, com vários exemplos. Então, às vezes são excessos do seu ambiente de casa, né? Coisas entulhadas, né? Esses armários cheios de coisa. Final de ano é um ótimo momento para fazer uma limpeza nesse sentido. Excessos também, às vezes, de coisas que você tem feito que não fazem mais sentido para o momento de vida que você está. Se você tem um planejamento, um foco destinado à sua vida profissional, por exemplo, é um momento que, às vezes, a sua vida social vai dar uma reduzida. Isso não significa que é um problema, mas sim que é um momento de dedicação que facilita você perseverar e continuar com o seu objetivo. Então, às vezes, a gente está querendo conquistar alguma coisa na vida e quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, esses excessos atrapalham, consomem a nossa energia, né? Nos tiram a atenção e o foco de algo que a gente pode, então, se concentrar um pouco mais também por uma fase. Então, talvez para você conquistar o que você está buscando, né? Conquistar algo que está aí pendente há muito tempo, seja você reduzir alguns excessos da sua vida. Aproveite esse momento para pensar sobre isso. Uma outra dica para você nesse momento: pense em metas pequenas, às vezes até insignificantes, pensando em onde você quer chegar. Por quê? Porque você conseguindo colocar em prática, gente, vocês não têm ideia do quanto que isso é reforçador. Porque a gente colocar um planejamento acontecendo aos poucos e reconhecer que está dando conta, isso serve de incentivo para a nossa percepção pessoal, o nosso senso de capacidade. Então, se você, por exemplo, tem uma meta de ler um livro por mês, só que você não lê nenhum, então você não consegue ler, às vezes, nem metade de um livro, 20 páginas, né? Como que você já está colocando uma meta desse tamanho para o seu contexto, para o seu momento de vida atual? Então, ao invés de pensar em 20 páginas por dia, que tal você pensar em considerar 5 páginas, 10 páginas? Então, pense em metas graduais que talvez daqui a alguns meses você já consiga estar crescendo e se desenvolvendo. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu atendo, que a gente conversou muito sobre isso, porque ela estava muito resistente a fazer as atividades físicas dela somente uma vez por semana. Pode parecer pouco, vista a nossa necessidade de manter uma atividade física, sair do sedentarismo. Mas pensa comigo, uma pessoa que não estava fazendo nada, ela se comprometer que pelo menos uma vez por semana ela vai se dedicar a isso e vai trazer como uma referência de capacidade acontecendo na prática, isso é muito positivo. E eu sei que isso pode ser aumentado, a gente vai se desenvolvendo e ela conseguiu colocar isso em prática por mais vezes. Começou com uma vez por semana, toda semana a gente reforçava isso, né? A gente percebia a importância desse hábito. Depois a gente colocou 2 vezes, 3 vezes. Então ela confiou nesse processo gradual, reconheceu que precisava fazer essa parte e hoje ela consegue fazer com mais frequência e não fica com essa iniciativa e desistência, né? Como se fosse um efeito sanfona de hábitos saudáveis. Então, nada disso. Pense em coisas que você consiga crescer gradualmente. Então, pense nisso, considerando os benefícios a longo prazo. Dica extra para vocês. Somente pela constatação de que estamos num caminho certo, isso já pode ser altamente reforçador. Então, você pode imaginar que existem caminhos, assim, que no seu caminho existem dicas, orientações que te fazem perceber que as coisas estão indo bem.
são os reforçadores de curto prazo. Tem uma frase que eu gosto bastante, vou até ler aqui para vocês. Todos os dias podem não ser bons, mas há algo de bom em todos os dias. Então, essa frase, ela exemplifica que existem alguns reforçadores, algumas alegrias, né, algumas percepções de coisas boas na nossa vida, mesmo que um dia não seja tão bom assim. E isso faz com que a nossa satisfação permaneça em meio aos desafios do cotidiano. Porque nós vamos enfrentar isso, né? Não tem por onde correr. Podemos facilitar nossa jornada, mas existem os desafios que fazem parte para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Então, quando você pensar nas suas metas e colocá-las em prática, lembre-se também de colocar alguns refrescos e perceber esses refrescos acontecendo diariamente. Então, é algo bem pessoal, mas que você pode começar a se sensibilizar, a perceber mais durante os seus dias. E depois de você pensar nessas dicas, lembrar dos seus objetivos, no que vale a pena continuar, né? Às vezes não é um objetivo novo, mas é apenas a continuidade de algo que você já tem. Então, tudo isso, depois de pensado, né? Para você refletir, algo que é importantíssimo para facilitar o dia a dia é você visualizar qual é esse objetivo, qual é, né, o seu interesse. Isso pode ser feito de maneira escrita, né? O que você faz para visualizar, né, esse interesse que você tem. Então, escreva, você pode fazer uma carta para si mesma, você pode olhar assim para as coisas que você já conquistou, se lembrar do que você ainda quer fazer e organizar isso de uma maneira mais prática, colocar isso dentro da sua rotina. Se você então deseja voltar, né, como o exemplo da minha paciente, colocar essa atividade física na sua rotina, onde que isso vai acontecer, né? Em que momento da sua rotina? Se você não visualizar, as coisas do dia a dia vão acabar atropelando esse seu objetivo. Então, coloque isso mais como prioridade de uma maneira visual. Tem uma agenda, um planner, tudo isso facilita você organizar o seu tempo de acordo com o que é importante para você. Então eu torço por você, que esse ano seja um ano de renovações, mas considerando essa história, né, uma continuidade de coisas que não acontecem de uma hora para outra. E se eu torço por você, eu espero ainda mais que você seja a sua maior torcida, porque todos os dias estamos com nós mesmos e isso, se a gente tiver uma melhor relação com a gente, é mais fácil da gente se motivar, se perceber, confiar nas nossas capacidades, desenvolver outras habilidades também e isso ser reforçador para superar melhor as dificuldades desse caminho. E espero também que você aproveite outros vídeos desse canal. Temos já vídeos que falam de hábitos saudáveis, de autocuidado, tudo isso serve para você incrementar aí essa mudança de ano com os seus planejamentos focados na sua saúde mental. E feliz ano novo! Cuide-se bem! Um beijo especial da sua psicóloga que está aqui para trazer bons conteúdos para você. Vamos continuar juntos nesse próximo ano também.